Renovação mental é o tema que nós vamos estudar hoje e para que possamos entender melhor esta meditação, nós vamos ler um texto que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 6 até o 16. Diz assim a palavra do Senhor: Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, mas não a sabedoria deste mundo, nem dos poderosos deste mundo que se aniquilam. Não, falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo a conheceu, pois se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus não-las revelou pelo seu Espírito. O Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Disto também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem a tudo, e ele de ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que o possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. O apóstolo Paulo foi um homem muito importante na sociedade da sua época. Ele era um fariseu, um religioso e também muito rico, conhecedor de todas as leis judaicas e um homem com uma estrutura de estudos muito profunda. Ele conhecia vários idiomas, ele estudou na escola de Hilel, aos pés de Gamaliel, um doutor da lei. Então ele era uma pessoa bastante conceituada nos meios judaicos, no Sinédrio, e a sua família era uma família bastante respeitada entre os judeus. E o apóstolo Paulo tinha uma condição social extraordinária. Ele tinha tudo o que um homem na sua época poderia desejar. E tinha a sua convicção enraizada no coração de que o judaísmo era a única religião certa, que era a religião que foi dada ao povo judeu pelo próprio Deus. Mas ele não podia entender como um homem simples que veio pregando uma nova realidade, que veio trazendo a mensagem de uma salvação de graça por meio da fé, instituiria uma nova religião. Aquilo era inadmissível. E o apóstolo Paulo se prontificou a perseguir os cristãos. Ele perseguia, torturava, prendia e até consentia na morte dos cristãos. Era um fariseu praticante. Um fariseu que estava às ordens do Sinédrio, perseguindo os cristãos de toda aquela região. E um dia, quando ele recebe autorização para ir até a cidade de Damasco, onde ele prenderia todos aqueles que estivessem seguindo a Cristo, ele tem uma experiência sobrenatural na sua vida que transforma completamente o seu modo de entender as coisas espirituais. Ele, ao meio-dia, caminhava para Damasco
E nesse caminho, uma intensa luz apareceu chamando pelo seu nome. O seu nome antes da conversão era Saulo, que significa pedido. E depois da conversão, ele próprio mudou o seu nome para Paulo, que significa pequeno. E uma voz que apareceu naquela luz brilhante dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele respondeu àquela voz: Quem és, Senhor? E ele ouviu da voz que vinha daquela luz brilhante, dizendo: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E o apóstolo Paulo relata numa das suas cartas que ele passou por um arrebatamento onde ele foi levado ao terceiro céu e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Quando ele recebe essas palavras, a sua mente passa por uma renovação. Ele é transformado espiritualmente. Ele é capacitado pelo Espírito Santo de Deus para um novo entendimento das coisas de Deus e também de como um homem tem que mudar realmente o seu modo de pensar e de agir. O que teria transformado a mente do apóstolo Paulo para que ele pudesse compreender essas coisas que ele diz que o homem natural não pode compreender, porque elas se discernem espiritualmente. Ele passou a compreender coisas que ele não conseguia compreender antes. Um homem experimentado, estudado, traquejado, religioso, da mais alta sociedade, ele não consegue, não conseguia antes, ele não conseguia antes da sua experiência discernir, mesmo tendo estudado e praticado por muitos anos. A mente humana, apesar dos estudos, da prática, ela não consegue ser renovada, ela não pode ser renovada, porque as coisas que o homem aprende são exatamente para que ele consiga sobreviver no mundo natural. Existe sim uma barreira que impede o homem natural de discernir as coisas espirituais. Quando o apóstolo Paulo ele orienta a igreja a prestar a Deus um culto racional, ele diz: Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ele está usando termos que nos trazem uma força muito grande no respeito de revelação. Quando ele diz: não vos conformeis a este mundo, ele usa o verbo se esquematizo, que significa tomar o molde, tomar a forma do mundo. Não tomeis a forma do mundo, não tomeis o molde do mundo, para que possais experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas antes, ele diz assim: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A renovação da mente, ela é fundamentada na experiência espiritual que o homem tem quando ele aceita Cristo como Senhor e Salvador. Não existe outro meio de que o homem possa ter discernimento espiritual se ele não aceitar a Cristo. A religiosidade não pode, de maneira alguma,
dar capacidade ao homem para compreender as coisas espirituais. Há necessidade, sim, de obedecer aos preceitos da palavra de Deus. Compreender que é necessário abrir o coração e aceitar. Em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, o apóstolo: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Há necessidade do homem reconhecer que ele precisa confessar com a boca a Cristo como Senhor, crer no seu coração aberto para a revelação divina. O próprio apóstolo Paulo, depois que ele passa pela sua experiência sobrenatural, é claro que nós temos que entender que ele tinha um coração sincero, apesar da sua religiosidade, apesar de perseguir os cristãos, seu coração para com Deus era sincero. Ele era religioso, ele pensava que da maneira que ele estava fazendo, ele estava agindo correto. Por isso Deus se manifestou a ele na estrada de Damasco. Cristo fala diretamente com ele. Era necessário que Cristo falasse, arrebatasse, mostrasse para Paulo. De outra maneira, não haveria como o apóstolo Paulo pudesse compreender que ele estava agindo de maneira errada, que ele estava imaginando Deus de uma forma natural. Ele não estava compreendendo a revelação das Escrituras. O Messias estava já ressuscitado, já tinha cumprido sua missão na terra, já tinha dado aos homens a oportunidade de serem salvos de graça por meio da fé. Isto não entrava no coração de Paulo. Ele não podia compreender porque ele foi criado num sistema religioso arcaico, fundamentado exclusivamente na lei. Não tinha, de maneira alguma, ninguém que pudesse chegar perto dele para anunciar a revelação da salvação de graça por meio da fé em Cristo Jesus, porque todos temiam Paulo. Todos, ninguém podia chegar perto dele para falar de Jesus. Eram presos. Então, ele teve que passar por essa experiência para que ele pudesse ouvir do próprio Cristo. O apóstolo Paulo diz que tudo aquilo que para ele, antes da sua conversão, antes da sua renovação mental, tudo aquilo que para ele era importante, tudo aquilo que para ele era fundamental na vida, perdeu completamente o valor. Ele diz que agora ele considerava tudo aquilo como lixo, como esquíbalon. Ele usa um termo grego, esquíbalon, que significa refúgio, algo que não presta para nada. Tudo aquilo que ele tinha, uma alta consideração na sociedade, ele tinha prestígio, riqueza e também era considerado como um homem importante na religiosidade e dentro do próprio sinédrio. Mas isso tudo passou depois da revelação que ele teve de Cristo, depois da sua conversão, depois do discernimento espiritual e depois dessa renovação mental. Ele tem agora a consciência de que tudo aquilo é esquíbalo, é refúgio, é lixo. A renovação mental é um dom gratuito de Deus para todo aquele que aceita Cristo. Não importa o seu grau de instrução, não importa a sua classe social. Não importa nada para Deus. O que importa é quando o homem realmente abre o seu coração, confessa Jesus como Senhor, crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Que Deus abençoe o amado irmão, a amada irmã. Que Deus abençoe a sua família e te proteja. Em nome de Jesus. Amém.